Não trago boas notícias, mas também o que eu podia esperar de um filme chamado Pacto com o Demônio? Não diga que ele não te avisou. Tá certo que esse título em português é bem besta, porque o título original do filme é Leave, é uma palavra em inglês que nesse contexto quer dizer vá embora, mas ainda assim, ainda com a tradução errada, vamos chamar assim, não dava pra esperar muita coisa do filme, né? Eu juro que eu comecei a assistir sem esperar muita coisa mesmo, mas pra minha surpresa, o filme foi conseguindo me envolver a ponto de me dar esperanças de que algo bom viria por aí. Mas não veio. Na história temos a Hunter, uma jovem que quando recém-nascida foi abandonada em um cemitério nos Estados Unidos. Ela cresceu numa família adotiva e depois de grande resolveu tentar encontrar a sua família biológica na Noruega. Ela consegue rastrear sua família biológica e quando ela chega lá, vai descobrindo que por trás daquela galera existem coisas muito estranhas e segredos obscuros. Conforme o filme vai se desenvolvendo, e eu devo dizer que por uma boa parte dele ele até consegue se desenvolver bem, ele vai conseguindo te enganar aos pouquinhos. Como assim? Ele não enrola, ele vai adicionando informações que conseguem aguçar a sua curiosidade, ele vai fazendo com que você pense que aquela história ali está sendo formada de um jeito que no final vai existir um segredo surreal por trás daquilo tudo. E até existe um segredo, obviamente, mas não existe nada de surreal. E outra, não tem nada a ver com o que o filme tenta fazer você acreditar que tem. Eu, honestamente, me senti uma idiota no final. Eu acho que a intenção aqui do filme era jogar você pra um lado, fazer você pensar uma coisa, pra no final ser outra coisa diferente e ele conseguir te surpreender. Mas ele falhou de um jeito nessa missão dele que vocês não têm ideia. Ele forçou tanto a barra pra um lado que quando ele vem e te mostra que não é bem aquilo, ao invés dele se mostrar surpreendente, ele se mostra contraditório. Então você fica como eu fiquei, você não fica surpreso, você se sente meio idiota. Ou seja, podemos dizer que ele força bastante a barra pra tentar ser surpreendente. E olha, é tão chato falar isso, que um filme tava conseguindo se desenvolver bem, mas depois ele veio e estragou tudo. Eu acho que eu preferia que ele fosse uma bosta do início ao fim do que ele me decepcionando mais pro final. Mas isso vai muito do meu gosto pra filme, sabe? Eu já falei isso aqui no canal várias vezes. O filme pode ter um desenvolvimento chato, que não chama nada a minha atenção, mas se no final ele me trouxer uma parada surpreendente, a nota dele já se eleva bastante pra mim. Esse aqui foi exatamente o contrário. Ele foi se desenvolvendo bem, criando uma história que foi cada vez mais puxando a minha atenção, mas no final ele ficou idiota. Antes de chegar a esse ponto, a única coisa que eu tinha pra reclamar em relação ao desenvolvimento da história eram as apariçõezinhas sobrenaturais, obviamente, bestas que marcavam presença ali de vez em quando. Por quê? A única intenção de aparições, visões, fantasmas e coisas do tipo é o quê? Te assustar. E no caso desse filme, essas aparições não conseguiam cumprir essa função de te assustar. Então, elas não ficaram boas, elas não se encaixaram bem ali a história. Mas eu simplesmente desconsiderei isso porque pra mim, o que estava interessante ali de verdade no filme era o mistério em relação às origens da menina. Eu fiquei genuinamente interessada em descobrir sobre a mãe dela, sobre o pai, sobre por que a mãe deixou ela em um cemitério. Então, a minha curiosidade acompanhou a curiosidade da protagonista conforme ela ia investigando, e isso é muito legal. E é isso que me fez ficar tão revoltada com a história. O fato dela ter conseguido implantar em mim essa curiosidade, esse interesse na história, e mais pro final, entregar o que entregou. Ai, Kate, por que a resolução é tão ruim assim? Como eu disse, porque ela não condiz com tudo que o filme foi construindo ao longo do seu desenvolvimento e com tudo que o marketing dele quis fazer a gente achar. Quando eu digo marketing, eu me refiro ao pôster, à sinopse, ao título em português. Não vou entrar muito nesse quesito porque eu não vou dar spoilers, então vai que você que tá me assistindo ainda pretende assistir o filme, mas ele simplesmente não condiz com a própria proposta dele. Possivelmente pra quê? Pra tentar te surpreender, mas não condiz. E além dele não condizer com a sua própria proposta, a resolução dele simplesmente não é satisfatória, ela não é boa, vamos falar a verdade. Quando você constrói um mistério que consegue chamar de verdade a atenção de quem está assistindo, aguçar a curiosidade, fazer a pessoa realmente ficar ali tentando entender tudo o que está acontecendo, o mínimo que você pode fazer é entregar uma resolução satisfatória. Respostas interessantes, uma história saborosa. Isso não é entregue, não é uma história boa, não é interessante. Você espera uma resolução voltada para o terror, que afinal de contas é o gênero desse filme, né? E você não tem isso. E eu, inclusive, devo dizer que no quesito terror, a história é péssima. Eu tava curtindo o desenvolvimento do filme porque eu tava encarando ele como um
mistério. Como eu disse, o mistério em relação às origens da menina é envolvente, mas isso aqui não era pra ser um terror. Me deixou com uma impressão, assim, de que quando a história desse filme foi escrita, ela não era um terror a princípio. Aí a pessoa que tava lá escrevendo parou e pensou assim, pô, eu não quero fazer uma história de mistério. Como é que eu posso fazer essa história virar uma história de terror? Quais elementos eu posso inserir aqui para fazer essa história, essa mesma história, virar um terror? Aí a pessoa foi lá e botou um cemitério, botou uns símbolos satânicos, botou umas aparições para pipocarem ali na tela de vez em quando. Pronto. Tá aí, agora é um terror. Mas de verdade, de terror não tem nada. Tanto é que quando a história tenta te assustar, quando ela tenta te fazer ficar tenso com coisas sobrenaturais, ela não consegue. Agora, os momentos em que são pessoas lidando com pessoas, em situações que a gente sabe que pode dar algum problema, nada a ver com o sobrenatural, aí sim o filme funciona. E olha que loucura, né? Um filme chamado Pacto com o Demônio não conseguir fazer as suas cenas sobrenaturais funcionarem. Mas como eu disse pra vocês, esse título foi o mais idiota possível que eles podiam ter colocado nesse filme. E mais uma vez, isso aqui não era pra ser chamado de terror. O filme tinha a capacidade de ser um mistério interessante se ele não quisesse enfiar a todo custo coisas sobrenaturais que não adicionam em nada a trama. E é claro, se ele tivesse dado uma caprichada aí na resolução, porque não ficou nada legal. Mas como não foi assim, ao final eu realmente senti que perdi tempo da minha vida assistindo. O filme já estreou nos Estados Unidos há um bom tempinho e ia estrear nos cinemas aqui do Brasil esse mês, mas pelo que eu vi, a estreia dele aqui no Brasil acho que foi empurrada para ano que vem. Não que isso vai fazer alguma diferença na sua vida, porque sinceramente eu não acho que vale a pena assistir. Mas é claro, essa é só a minha opinião. Se você tiver alguma diferente, fique à vontade para comentar aqui embaixo. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você abriu esse vídeo é porque você gosta de filmes de terror. E se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.